Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai fazer a correção dessa atividade que foi repassada quarta-feira, né? As várias faces da violência. É muito importante a gente entender um pouco também sobre esse tema, porque a gente sabe que a gente vive numa realidade onde a violência está fazendo parte do nosso dia a dia e é necessário que a gente compreenda essa realidade para assim ser modificada, né? O desejo da modificação. Bom, para início do nosso tema, foi colocado aqui no nosso livro a charge. A charge, que a gente entende que é o gênero textual de linguagem mista, né? Palavras e imagens, onde ela faz sempre uma crítica. Vamos olhar aqui atentamente essa charge? Ela fala assim, ó. Pronto, filhinha, agora você já pode ir para a escola. Como é que é o equipamento da menina para ir para a escola? Vamos prestar atenção. Colete, uma bolsa de salva-vidas, né? Uma bolsa que tem os primeiros socorros. E a expressão da mãe é de satisfação. Já a da filha é de constrangimento, por ter ido toda equipada de uma forma bem diferente do que ela imaginava, talvez. Mas qual é essa situação? A situação é porque a realidade hoje de tiroteios, de violências entre crianças que estão indo para a escola é de grande parte do nosso país está ocorrendo circunstâncias que deixam os pais aflitos, sabendo que muitas vezes a saída de um filho à escola, que antes poderia ser algo mais natural possível, hoje pode ocorrer algo ruim com seu filho, né? Como a gente viu também crianças adolescentes que entram nas escolas fazendo tiroteios, então assim a segurança cada vez está mais difícil, né? Bom, depois de olhar essa charge, a gente vai para o nosso artigo de opinião, paz social. O que é um artigo de opinião? É aquele gênero literário, que é da tipologia dissertativa, né? Artigos é um gênero que passa informações, então a tipologia é dissertativa. E esse artigo, ele repassa informação e coloca também a sua intenção de pensamento, de ideia, ou seja, a intenção da sua tese em relação às informações passadas, né? Aqui faz o título Paz Social, onde tem um homem e uma criança, né, dormindo na rua. E aqui fala, né, sobre as circunstâncias de atrás de um homem morador de rua, sempre houve uma criança que foi deixada para trás, né? Uma situação triste, mas que faz parte cada vez mais da nossa realidade. Após a leitura, a gente vai fazer aqui, né, a questão da linguagem por dentro do texto. Esse texto foi escrito por Gilberto de Mestem, né, que ele é um autor do site Catraca Livre, tá certo? Ele é um jornalista e esse site é bem conhecido dentro da internet, onde fala sobre as críticas da educação do adolescente, tá certo? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha nesse site. Então, vamos lá. Leia o quadro Conhecendo o Autor e responda. Você conhece Gilberto de Mestem? Se sim, você coloca, se não, você responde, né? Letra B. Já havia lido outros textos escritos por eles? Em caso afirmativo, cite quais? Bom, essa resposta vai ser pessoal. Mas na letra C, qual a reação entre os artigos escritos em 1993 e os trabalhos realizados até hoje pelo autor? Vamos ver aqui. Naquela época, o autor já discutia a necessidade de dar devida importância à educação às crianças e jovens para a criação de uma cultura de paz. Até hoje, seu trabalho como escritor e jornalista vai na direção da mudança social. Questão 2. Qual é o problema enfocado no artigo lido? Que parágrafo do texto você pode identificá-lo? O que é a circunstância da qual ocorre o pensamento dele, a ideia dele sobre o artigo? E onde está no texto a frase que mais define isso? Essa aqui, ó. Apresenta no primeiro parágrafo o problema enfocado no texto são violência e marginalidade na infância e suas consequências. O autor já apresenta no primeiro parágrafo do texto.
Esse texto foi publicado no livro chamado Cidadão de Papel, em 1993, pouco tempo depois da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o mais conhecido como ECA, que é a abreviação de Estatuto Criança, C e Adolescente, né? Em quais veículos da comunicação esse texto poderia ser publicado? Gente, ela é tipologia dissertativa. Em que? Em um livro, mas poderia circular em jornais, revistas e sites da internet. A que público o texto se dirige? O texto se dirige a jovens e adultos que tenham interesse no assunto, que possam se preocupar e sensibilizar com o tema e tornar iniciativas a fim de buscar soluções para o problema. Com base no texto em que foi publicado e por se tratar do tema das crianças desassistidas, por que será que Dimestein atribuiu esse título ao livro? Que efeito o sentido do título produz em você? Bom, gente, essa resposta é pessoal, mas vale a pena a gente pensar. Quando ele traz aqui a paz social e pela leitura que você teve do texto, qual é a sensação, o sentimento que ele traz com a intervenção do título? O que o título tem com o texto que faz o pensamento, a reflexão, tá certo? Vamos lá para a quarta questão. Releia o primeiro parágrafo do artigo de opinião e responda as questões a seguir. Os artigos de opinião apresentam uma questão de controvérsia a ser discutida, que trata um ponto de divergência social. Que questão de controvérsia dá origem ao artigo de opinião que você acabou de ler? Porque esse é um ponto de divergência em nossa sociedade? Então, vamos lá. A violência só gera violência. Esse é o ponto de divergência, porque alguns setores da sociedade acreditam que a palmada e o castigo educam a criança e a tortura a pessoas que cometeram crime podem fazer justiça, entre outras coisas. B. A tese, ou seja, a ideia principal, é posicionada, assumida pelo autor como resposta à questão controversa. Qual é a tese apresentada por Gilberto Dimestein? A rua serve para o menino abandonado com preparação para o transtorno em um adulto marginal. Assim, o descaso e a violência da sociedade em relação aos meninos de rua é responsável por gerar adultos violentos. Bem, você concorda com essa tese ou discorda dela? Explique. Bom, isso também é pessoal, tá? Quinta, observe o uso da palavra pivete no texto. Procure no dicionário o significado da palavra pivete e transcreva aquele que se relaciona com o texto. Em seu significado formal, pivete significa menino crescido. De acordo com o dicionário de Michelis online, os significados coloquiais, ou seja, essa linguagem formal, o sentido real da palavra, mas como ela é o sentido colocado nos nossos dia a dias, qual é? É um menino esperto, é um menino que rouba, que trabalha para ladrões. B. Explica a diferença entre pivete e crianças desenvolvidas suas potencialidades de acordo com o texto. Pivete é um menino bandido. Crianças desenvolvendo suas potencialidades são as que estudam, que têm acesso ao mundo e à cultura e o sentido mais amplo da palavra. Aquilo que desperta a curiosidade e auxilia a sua formação. Em sua opinião, o uso dessa palavra tem conotação negativa ou positiva? Conotação, ou seja, o sentido dela pode ser positiva ou negativa quando as pessoas utilizam? Coloquem o que vocês entendem. Em sua opinião, por que o autor usou essa palavra para designar essas crianças? Também vai ser pessoal, tá? Sexta. Agora releia esse trecho do artigo Opinião, Paz Social e responda as questões. Quem seria o adulto abandonado por desmente? Seria o pai ou a mãe dessas crianças e adolescentes que não foram assistidos pelo poder público e poderam criar seus filhos com dignidade. Transcreva esse círculo vicioso de criança e adulto abandonado. Gente, essa é um pouquinho grande, tá bem aqui, tá? Aliás, desculpa.
bem aqui e tal. Então, para isso, eu vou colocar uma foto para depois vocês entenderem bem direitinho, para o vídeo não ficar tão longo, porque são muitas questões, tá bom? Vamos lá. Porque tantos adultos e crianças e adolescentes abandonados são vítimas da sociedade. Você concorda com o argumento do autor? Gente, tem a oportunidade de viver de maneira digna, né? A justifique, ela é pessoal. 7ª questão. Seja o articulista o que significa paz social. De que forma ela pode ser atingida? Explique com suas próprias palavras. Gente, pode ser que as suas palavras não estejam tal e qual igual do livro, mas o importante é gerar o mesmo sentido, tá? Paz social é viver e sentir pavor, viver sem sentir o pavor de tudo e de todos. Tanto as de crianças e adolescentes que cometem crime, quanto de sequestradores. É entender que não é saindo do país ou exterminando outras pessoas que alcançar a segurança. Essa paz social somente será atingida quando essas crianças e adolescentes e suas famílias tiverem o mínimo para viver com dignidade e oportunidade de trabalho e estudo. 8ª questão. A expressão paz de terceiro mundo, utilizada por Dimenstein na época em que escreveu o texto, é pouco usado atualmente. O conceito mais amplo e concorrente é países em desenvolvimento. Desculpa, gente, eu falei paz, mas é país, né? Segundo o texto, o Brasil se insere nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Por quê? Justifique sua resposta. Vamos lá. Gente, voltando aqui, botando o assunto de geografia, né? O Brasil é um país em desenvolvimento. Mas como não há igualdade de oportunidade, muitas crianças trabalham para ajudar suas famílias, outras para garantir o próprio sustento, já que muitas vezes não têm família, dessa forma não se usufruem. Letra B. Relacione a infância marginal de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos, as crianças estudam, brincam. A infância marginal é mais comum em países em desenvolvimento, onde as crianças, em vez de estudarem e brincarem, são obrigadas a trabalhar em subempregos ou em regime de semi-escravidão ou praticar crimes para sobreviverem. 9ª questão. Retome a leitura do artigo e anote as principais ideias resumidas em cada uma delas. Em uma única frase, reproduza o quadro a seguir e preencha com os resumos. O nosso texto ele é formado por 6 parágrafos, né? Cada parágrafo ele traz uma ideia. Você vai resumir a ideia, ler em cada parágrafo e falar, olha, esse parágrafo está falando sobre isso, tia. O segundo é sobre isso e o terceiro é sobre isso. Bom, é o que a gente vai fazer agora, tá? Primeiro, o que ele está falando? A violência contra a criança marginalizada gera mais violência, pois é responsável pelo futuro adulto e violento do marginal. O segundo, a sociedade é responsável pela criança e pelo adulto abandonado. Terceiro, paz social significa viver sem medo de violência porque a sociedade atuou em suas casas. Quarto, a infância do marginal é comum em países de pobres e subdesenvolvidos, onde só algumas crianças vão a escolas. As excluídas ficam nas ruas e têm que pedir esmolas para sobreviver. Quinto, esse descaso em relação aos menos favorecidos é o próprio da história do Brasil. E sexto, a sociedade enxerga a situação da criança no Brasil como responsabilidade da polícia e se esquece do que o abandono da infância é um problema social. Gente, agora a 10ª questão. Você vai ler o primeiro parágrafo, né? E depois vai separar as respostas. Explica a ideia de que caso social é caso de política. Você concorda ou discorda? Um setor da sociedade acredita que deve criminalizar as crianças que vivem em situação de rua, acaba entrando em conflito com a lei, reduzindo a maioridade penal ou aplicando penas mais duras que as previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a segunda resposta, você concorda ou discorda? É pessoal, tá? B. Essa frase pode ser considerada um contra-argumento do autor? O que vocês acham, gente? Sim, pode ser considerado um contra-argumento, porque o autor sustenta o argumento que as crianças que estão nas ruas
precisam ser assistidas pelo poder público e a sociedade, como escolas e condições mínimas de dignidade. C. Que palavra ou expressão marca a refutação do autor à ideia apresentada? Explique. A palavra descaso, que ele atribui a elites e a poucos importas a menos privilegiados que querem criminalizar as crianças que todos deveriam proteger. E letra D. Que proposta você tem ouvido por diferentes setores para resolver o problema do envolvimento de crianças e adolescentes com o crime? Essas propostas são iguais ou diferentes do autor? Qual é a sua opinião pessoal? Gente, eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre esse texto, não só sobre a interpretação, como também sobre o seu gênero. Espero que essa tenha sido uma correção bem fácil de compreensão. E qualquer dúvida estarei no privado. Após o vídeo estará com um recadinho abaixo, tá?